Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar um pouco sobre a reserva de emergência, que é um dinheiro ali que você deve ter guardado para uma situação que foi um imprevisto. Pode ser imprevisto a situação, mas financeiramente você pode estar preparado para ela. E vou dizer a vocês também a importância e as características de que deve ter uma reserva de emergência. Lembrando que uma reserva de emergência deve ser um investimento e não guardar dinheiro. Tem uma pequena diferença, tá? Tem situações que não são esperadas na nossa vida. Tá? A gente não pode controlar quando vai ter uma doença, quando vai ter um acidente, quando vai acontecer alguma coisa de errado, que nós vamos precisar ali de ter algum dinheiro para resolver essa situação. Mas a gente pode se preparar financeiramente sim, para não passar pela necessidade de entrar em dívidas. Porque quando você entra em dívidas, você tem um grande problema. Porque nas dívidas os juros trabalham contra você. No empréstimo os juros estão contra você, tá? Mas quando a gente está preparado, a gente consegue fazer as coisas de um jeito que fique mais simples. E aí o que é essa emergência? Vou dar alguns exemplos para vocês. Você sem querer ali bateu um carro, encostou, não precisa ser um acidente tão grande. Deu uma dor de dente ou algum tipo de exame que você precisou de fazer de última hora. Se você não tiver o dinheiro, você vai entrar em dívidas. Você vai passar o cartão, por exemplo, e vai ficar devendo aquilo ali. Entende? Então, o dinheiro da reserva de emergência serve para isso. A gente até às vezes consegue desconto por pagar à vista. Sei lá, digamos que o exame seja 600, aí tu chega lá e fala, vou lhe dar o dinheiro à vista. Tem quantos por cento de desconto? Tem 10%. Aí você paga ali 540 no exame. Sendo que se você fosse passar o cartão, teria ali um acréscimo de juros de 10%. Ou seja, você pagaria 660. Então, de 660 para 540, a gente tem uma diferença de R$ 120 que você economizou por ter o dinheiro ali em mãos. Entende? E isso faz sim a diferença. E essa reserva ela precisa ter algumas características. O tipo de investimento que a gente vai escolher para ela tem que ter algumas características. E por que eu digo que tem que ser investimento e não guardar o dinheiro simplesmente? Porque se você guardar o dinheiro, ele vai perder um pouco do valor dele. Ele vai deixar de ter o mesmo poder de compra, tá? Então, a primeira característica da reserva de emergência é que ela deve ter uma rentabilidade. Nós conseguimos aí rentabilidade boa de pelo menos 100% do CDI em diversos investimentos. CDI ela é baseado na taxa de juros do Brasil, tá? Ele sempre vai estar ali 0,1% a menos, ou seja, a taxa de juros do Brasil hoje em dia está de 11,75, então o CDI vai ser 11,65. Também a reserva de emergência deve ter uma alta liquidez, porque você não sabe quando as coisas vão acontecer. Você deve conseguir pegar aquele investimento ali e pegar dinheiro para poder fazer suas coisas. Então, não adianta ser um investimento, por exemplo, em terreno, porque o terreno ele pode valorizar sim, tem a rentabilidade dele ali, que ele vai valorizar ao longo do tempo, mas você não consegue vender um terreno se você precisar de cara, entende? E deve ter segurança. Porque se você precisar do dinheiro, o dinheiro tem que estar lá, entende? Deve ter uma segurança maior. Não pode ser investido em algum lugar que você possa perder dinheiro. Você só pode ganhar dinheiro na sua reserva de emergência. Mesmo que seja pouco, vai estar corrigindo ali, pelo menos, a inflação, para garantir que seu poder de compra continue o mesmo. Ou seja, se você colocou um dinheiro ali que vai comprar 5 refrigerantes, ano que vem ele deve estar podendo comprar os mesmos 5 refrigerantes ou mais, tá? Isso a gente vai garantir o poder de compra, a correção da inflação. Eu ainda acrescento aqui que deve ter disponibilidade, por isso que não adianta você guardar o dinheiro debaixo do colchão, porque se você guarda debaixo do colchão e vai fazer uma viagem para fora da sua cidade, precisou de dinheiro porque seu carro quebrou alguma coisa lá, como é que tu vai pagar? Tu vai ter que passar o cartão do mesmo jeito, mesmo tendo dinheiro em casa. Então tem que ter uma disponibilidade. E aí, que tipos de investimento a gente tem com alta disponibilidade? A poupança tem uma liquidez diária, tá? Mas eu não recomendo a poupança porque a poupança é o pior investimento do Brasil. Apesar de ser o mais conhecido, ele rende muito pouco.
ele tem uma rentabilidade baixa, às vezes não corrige nem a inflação, ou seja, você vai perder poder de compra. Hoje a poupança está pagando sabe quanto? Aproximadamente 6,5% ao ano. Então, se você pega um investimento que está rendendo 100% do CDI, ele já te rende 11,65% ao ano, quase o dobro da poupança. Tem aí investimentos que rendem 100% do CDI nessas contas ou bancos digitais. Eu não recomendo contas digitais por conta da segurança. Alguns dessas contas digitais, ela não tem uma cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, caso a instituição venha a entrar em falência, eles vão te devolver o dinheiro que você tem naquele momento, tá? Então, para a reserva de emergência, eu recomendo que seja alguma coisa que tenha a ver com o Fundo Garantidor de Crédito, porque você não vai perder aquele dinheiro de jeito nenhum. O Nubank, hoje em dia, ele tem uma caixinha chamada Caixinha de Reserva de Emergência, onde ela tem um RDB de resgate imediato. RDB significa Recibo de Depósito Bancário. É um tipo de investimento que é feito através de instituições financeiras e, por ser instituição financeira, ele tem uma segurança, que é a segurança justamente do FGC. É de resgate imediato, ou seja, tem liquidez diária. Então, ele vai te permitir que tu pegue o dinheiro, que tu saque ou movimente aquele dinheiro de imediato, a qualquer dia da semana, tá? Tem alguns investimentos que não podem ser movimentados aí no final de semana ou fora de horário bancário. Não é o caso da caixinha de emergência do Nubank. Além disso, ele te entrega uma rentabilidade de 100% do CDI, que hoje está atualmente em 11,65% ao ano. E já começa a render no próximo dia. A poupança, por exemplo, vou dar o exemplo aqui porque é a mais conhecida pelos brasileiros, ela só começa a render com um mês depois de você ter colocado dinheiro. Na caixinha reserva do Nubank, você já coloca o dinheiro e ele já começa a render no próximo dia. Mas cuidado quando você for fazer um investimento, porque existem caixinhas, existem investimentos que travam o seu dinheiro por um período grande de tempo. Às vezes 1 ano, 6 meses, e vocês não podem fazer isso com a reserva de emergência de vocês. Tem que ser liquidez diária. Ah, não vou fazer no Nubank. Não tem problema, mas você tem que fazer em algum lugar que tenha uma liquidez diária, tá? E preste atenção também se você vai poder tirar esse dinheiro nos finais de semana. Na caixinha de reserva de emergência do Nubank, eu já fiz e já tirei no final de semana porque eu precisei. Quanto eu devo colocar nessa caixinha, nesse investimento de reserva de emergência? O ideal, o recomendado por especialistas é que você coloque aí 6 meses do seu custo fixo. Se você gasta todos os meses, por exemplo, R$ 1.500, você teria que colocar 6 meses de 1.500, que dá um total de 9.000. Só que, por muitas vezes, essa reserva de emergência foge da realidade de muitas pessoas. Você, se for colocar os 9.000, você vai demorar muito, você vai cansar, você não vai ter ânimo para fazer essa reserva de emergência, às vezes não vai nem conseguir fazer essa reserva de emergência. Então, o que eu digo é, coloque alguma coisa, faça essa reserva de emergência, coloque uma meta, eu não sei qual é a sua realidade, mas coloque uma meta que seja possível para você, mas que não seja muito fácil, tá? Porque se você bater a meta rápido, você já sabe que não está com reserva de emergência legal. Coloca ali uns 2 ou 3 mil reais, já vai dar uma reserva de emergência ótima, que vai te livrar de muita coisa, muito problema. Ah, seu dente doeu, já vai ali pegar para fazer o negócio. Ah, tive que fazer um exame, vai fazer o exame. Encostei aqui no carro do vizinho, amassou a lataria ou quebrou um para-brisa, já vai consertar. Tudo isso são emergências que com 2 ou 3 mil reais você consegue tranquilamente, tá? Você já sabia dessas coisas que eu falei? Comenta aqui embaixo. Curte aí para me dar uma força no meu trabalho e se você tá ainda com dívidas, assista esse vídeo aqui ao lado, onde eu explico como sair das dívidas e para se organizar financeiramente para 2024, assista esse vídeo aqui ao lado. Valeu, minha gente!